galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e hoje eu decidi trazer um compilado de leituras que eu fiz de uma mesma autora. Uma autora que eu comecei amando muito. A minha primeira experiência com essa autora foi incrível, maravilhosa, chorei horrores. Foi um livro assim que provavelmente vai entrar entre os melhores livros da minha vida. E as minhas outras experiências foram um pouco medianas, eu não achei tudo isso. E eu confesso que foi um pouco de expectativa, de achar que o primeiro contato foi tão perfeito que os outros também seriam. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre Rainbow Rowell, que é uma autora que também existe algumas polêmicas de coisas que ela escreveu em alguns livros, em algumas retratações que o público esperava e ela não fez, mas eu vou compartilhar o que eu achei com a minha experiência de leitura com cada um deles. Então eu vou começar pelo meu último contato com essa autora, que foi com a Nexus. E o que acontece, gente? A Nexus foi um livro lançado lá em 2011, se eu não me engano é o primeiro livro da autora. Eu acho que a proposta do livro é muito legal, a gente fica ansioso para saber o que vai acontecer, como que vai ser o desenrolar desse romance, mas não foi um favorito, eu achei um livro ok. Em Anexos, a gente vai acompanhar o Lincoln. E o que acontece, gente? O Lincoln, ele trabalha para uma empresa e ele trabalha no emprego que ele não gosta. Basicamente, ele foi contratado ali para ser segurança de tecnologia. Basicamente, a empresa ela se modernizou e ela colocou vários computadores para os seus empregados trabalharem a partir do computador. O que acontece, gente? O trabalho dele é à noite e ele tem que ler os e-mails e as mensagens e as coisas que os empregados dessa empresa, elas escrevem para ter um filtro se eles não estão vendo pornografia, se eles não estão mandando coisas indevidas, se eles estão fazendo o trabalho dele na hora que eles deviam estar, ou estão navegando na internet, fazendo outras coisas que não tinha nada a ver. Então, assim, esse livro ele vai se passar nos anos 90, então por isso que tem essa história da tecnologia, a empresa está colocando computadores, e tem essa questão de segurança e tudo mais. E, assim, algumas pessoas já levaram advertência por estarem fazendo coisas que não deveriam fazer no horário de trabalho. E acontece, gente, o foco desse livro vai ser uma conversa que o Lincoln ele vai ler entre a Beth e a Jennifer, que são amigas, e elas trabalham em setores diferentes da empresa. Uma, ela é revisora e a outra trabalha na questão de fazer críticas de cinema, para a revista, para o jornal onde elas trabalham e onde o Lincoln trabalha também nessa função da segurança de internet, né? Segurança de tecnologia. Ele começa a ler os e-mails que elas trocam. E a Beth e a Jennifer, elas são muito carismáticas, elas são muito engraçadas. O estilo delas são muito engraçados e são cativantes. E por isso que o Lincoln fica fascinado em ler as conversas dessas mulheres. Então a gente vai conhecer a Beth. A Beth, ela é crítica de cinema ali pro jornal. E ela quer muito se casar. O sonho da vida dela é se casar, mas ela tem um namorado que não quer saber meio que de nada. Meio que não tá muito sério naquele relacionamento. A gente também vai conhecer a Jennifer. Ela é revisora do jornal e ela não quer ser mãe, sendo que ela é casada e o cara tem um grande sonho de construir uma família e ela não se sente preparada para ser mãe, para ter todas as responsabilidades na vida dela. E meio que ela não sabe direito como falar isso pro marido, ela se sente muito nervosa com toda essa situação. Então a gente vai descobrindo aos poucos e conhecendo um pouco mais do relacionamento delas, das personalidades delas a partir desses e-mails. Sendo que, é óbvio, né, a Nexus é um livro de romance, então em algum momento, algum romance vai se desenvolver entre o Lincoln e algumas dessas mulheres, porque a gente vê que elas têm problemas ali nos relacionamentos delas que não são bem resolvidos e que em algum momento isso vai se desenvolver. E é interessante porque a gente quer saber o que vai acontecer e com qual o Lincoln vai ali começar a ter um romance futuramente, porque em algum momento eles vão se conhecer, eles vão se encontrar e a história vai se desenrolar de fato. Eu acho que ele não foi um livro maravilhoso, mas eu acho que toda essa premissa e todo esse desenvolvimento é legal, porque a gente também acompanha a questão do Lincoln. Como eu falei, o Lincoln, ele tá num trabalho que ele não gosta, que ele não curte, mas ele ganha bem e ele tá meio que acomodado, mas ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele. Se ele sair daquele emprego, o que ele vai fazer? Ele é uma pessoa muito inconstante, ele tá muito confuso e perdido no que ele tá fazendo, como é que vai ser a vida dele. E o que acontece, gente? Ele mora com a mãe, e a mãe também vai ser uma personalidade à parte naquela história, onde a gente vê o relacionamento deles, onde que a mãe critica bastante o trabalho que ele faz, a mãe, ela cozinha muito, é aquela mãezona que quer dar opinião de tudo, é muito protetora, ele é muito filhinho da mamãe. Então é interessante a gente ver o relacionamento e o amadurecimento do Lincoln ao decorrer da história, até que ele
de fato decide tomar um rumo da vida dele, e é interessante também o crescimento do Lincoln, como eu falei, e a questão de familiares dele, com a mãe, em relação com a irmã dele também, porque a gente entende ali que a irmã e a mãe são um pouco brigadas, tiveram algumas tretas ali ao decorrer da história, e também é interessante a gente acompanhar a trajetória da Beth e da Jennifer com os e-mails, e elas são muito engraçadas, elas são muito divertidas, e é exatamente por isso que o Lincoln fica tão encantado de ler e acompanhar a trajetória delas, de conhecer tão a fundo. Então a gente acaba conhecendo as meninas, a forma como elas falam e brincam durante as suas conversas. É interessante, mas eu não achei que foi maravilhoso. Foi uma leitura bem ok, bem um romance levinho, bem água com açúcar, onde a gente tem desenvolvimento de personagens, onde a gente acompanha o amadurecimento deles. E eu acho que tem uma ressalva aqui, como eu falei, esse livro ele se passa nos anos 90, ali na mudança de milênio, tecnologia chegando, e tem muita, mas muita referência. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda um pouco nesse livro, porque ele tem muita referência dos anos 90. Então, assim, é cantor, é banda, é ator, é filme, mas assim, é muito, muito mesmo, porque a gente ainda tem uma personagem que ela é crítica de cinema, música e tudo mais, então ela acaba falando e dando muita referência em relação a isso. Talvez se você nasceu nos anos 90, se você viveu os anos 90, você vai gostar bastante, mas eu achei que as referências, elas são um pouco demais do que o necessário. Mais um que eu vou conversar com vocês, que eu li esse livro, acho que lá pro começo do ano. Eu estou falando de Ligações, da Rainbow Rowell, que é um livro lançado lá em 2014. Para mim ele foi o mais fraco dos 3 livros que eu vou apresentar aqui da autora. Basicamente vai ter a George e o Neil. Eles são casados há muitos anos, eles têm 2 filhas. O que acontece, gente? O Neil, ele largou a sua profissão, a sua carreira para cuidar das filhas. Porque o que aconteceu, gente? A George, ela... Como eu posso explicar a profissão dela? Ela é escritora de programas de televisão. O que acontece, gente? Ela trabalha, ela ganha muito bem, e ela vai trabalhar, e o marido fica em casa cuidando das crianças. Basicamente esse é o cenário da vida da George e do Neil. O que acontece, gente? A George, ela ganha uma grande promoção, uma grande oportunidade de fazer o seu próprio programa de televisão, e que ela que vai criar, ela que vai dirigir, é ela que vai fazer, e é o grande sonho da vida dela está sendo realizado finalmente. Sendo que isso vai acontecer no final do ano, na época do Natal. E assim, os planos familiares dela era deles irem viajar e irem pra casa da avó e aquela coisa familiar, e ela não vai, porque ela tem que terminar de escrever aquele programa e entregar aquele programa para que finalmente o sonho da vida dela seja realizado. E meio que existe uma treta, vai acontecer uma treta ali entre a George e o Neil, porque o Neil ele fica muito decepcionado, porque ela não vai passar o Natal junto com a família, porque ela tem que ficar escrevendo esse negócio. E assim, gente... E é a partir daí que essa história vai desenvolver, né? É questões familiares, né? Onde eu acho interessante porque a gente vê uma mulher, ela que é a provedora da família, ela que tem todas as responsabilidades, e ela que tá ali na figura de tomar decisões, ficar muito dividida entre a maternidade, entre dar atenção pra família e a sua própria carreira, que era um grande sonho da vida dela, está sendo finalmente realizado, sendo que ela tem que ficar meio que dividida entre as 2 possibilidades. E o que vai acontecer? O Neil e as crianças vão visitar a mãe dele, né? Eles vão passar o Natal na casa da mãe dele, que é a avó das crianças, e ela fica e ela vai visitar a mãe, que a mãe mora ali perto, a mãe dela. E ela fica lá, então ela tá meio que tá passando por uma crise no relacionamento, mas ela não quer admitir que ela tá passando uma crise no relacionamento, porque ela ficou e o marido foi embora junto com as filhas, e eles não estão se falando, vai passar alguns dias e eles não vão se falar direito. Fica muito frustrada, porque ela não queria acreditar, ela tava num processo de negação de, cara, será que estamos passando por uma crise no relacionamento? E depois, a gente tá passando por uma crise no relacionamento, o que eu vou fazer? Ela fica muito desesperada, ela fica de novo, né, muito dividida entre a carreira e a família, é assim que vai desenvolver a história até o momento onde... Aí que vem o plot da questão de ligações. O que tem a ver esse nome ligações com o que tá acontecendo, né? Os dramas familiares da família de George e Neil. E o que acontece, gente? Como eu falei, ela foi visitar a mãe, ela vai passar uns dias na casa da mãe, com todo esse processo acontecendo, ela meio sem saber o que de fato tá acontecendo com a própria família dela. Ela vai visitar o quarto dela, e lá no quarto dela existe um telefone amarelo.
bem parecido com esse da capa, e onde ela vai fazer uma ligação, que é onde ela vai ligar pro Neil lá de anos atrás, quando eles se conheceram. E é esse que é o plot, o plus ali na história, onde ela vai fazer essa ligação e ela vai conversar com o Neil de anos atrás, onde ela vai reviver algumas coisas que aconteceram lá no início do relacionamento deles, o que fizeram dar certo ou não, o que fez eles estarem juntos hoje, foi o que aconteceu lá há anos atrás. E eu acho super interessante a pauta que a Rainbow Rowell ela traz da questão de maternidade, mulher mesmo, de a mulher ela tem que ser materna, ela tem que ser amorosa, ela tem que cuidar da família, ela tem que cuidar dos filhos e muitas vezes acaba deixando a carreira de lado. E quando ela decide cuidar, e ao mesmo tempo por ela ter optado cuidar da família, cuidar dos filhos, é julgada por ter deixado de lado a sua carreira. E também temos o cenário, que é esse da Georgia, onde ela se dedicou mais à carreira dela, ela se promoveu, ela se doou muito mais para a carreira dela e teve que deixar um pouco de lado a família. E ela também é julgada por causa disso, por ela ter optado mais pela profissão e não pela família. Então essa pauta, ela é super interessante que a Rainbow Rowell ela traz. É interessante, é necessária, é muito real, porque a mulher, independente do que escolha, sempre tá errada, sempre tem um porém. E o cara, como o Neil acontece aqui, como ele tá cuidando da família, como ele cuida bem dos filhos, é super exaltado, porque, nossa, ele é um paizão, ele faz de tudo, ele é maravilhoso, sendo que ele não tá fazendo mais que a obrigação dele como pai, tá fazendo o que ele tem que fazer. E me incomoda muito o Neil, porque eu entendo toda a relação dele, de que ela não tá muito presente, é Natal, é fim de ano, sendo que é o grande sonho da sua esposa, está finalmente acontecendo, a ideia dela, a criatividade dela, todo o talento dela vai ser de fato reconhecido, onde ela vai ter um programa vai ter um programa feito por ela, e ele tá criando caso por causa disso, sabe? Ele dá um gelo nela, não quer muito falar sobre a situação, ela tenta ligar várias vezes, ele não quer atender, ou é a filha que atende, ele nunca tá em casa. Então isso me incomodou bastante. O personagem Neil, dá vontade de estar na cara dele. Gente, é o sonho da vida da sua mulher, entende um pouco, cara. Acontecendo, o negócio tá acontecendo, apoia, cara. Então isso me incomodou um pouco e não deixa de ser real. E não deixa de ser real todas as questões que a Rainbow Rowell ela traz. Eu acho que eu gostar de todas essas questões que a autora traz. Eu acho que foi o livro mais fraco até o momento. Eu não achei incrível, maravilhoso. Foi legal, mas eu não achei incrível. Mas a proposta do livro, ela é muito boa. Talvez, se você ler, você vá gostar muito mais que eu. Porque é aquela coisa, né? São dramas familiares, questões profissionais, um lugar da mulher. Então eu acho interessante, mas eu não achei que foi tão impactante assim como os outros livros que eu tive contato com ela, que eu achei que foram mais interessantes. E pra finalizar essa lista, eu vou falar de um livro que me impactou muito, que eu amei ter tido contato com esse livro. Com certeza será um dos meus livros favoritos da vida. Foi um livro que eu chorei horrores, que eu me entreguei, que eu entrei no meio da história, que eu li super rápido, que eu já estava ali sofrendo junto com esses protagonistas. E eu estou falando de Eleanor and Parker. E, gente, ai que livro! Que livro maravilhoso, que livro incrível. É um livro simples, assim, questão adolescente, mas tem tanta profundidade por trás. Tem tanta coisa legal nesse livro que eu não consigo não amar. Eu não consigo não amar Eleanor e Parker. Mas, assim, basicamente, a gente vai conhecer esses dois protagonistas, que é a Eleanor. A Eleanor, a gente vai conhecer que ela é uma menina grande, ruiva, cheia de sarnas, e que ela chama muito atenção porque ela também se veste de uma maneira muito esquisita. O que vai acontecer, gente, é o primeiro dia de aula dela e ela pega aqueles ônibus escolares. E ela entra no ônibus e não tem lugar pra ela, e o único lugar que tem é o lugar do lado do parque. E a gente vai conhecer o Parque. O Parque, ele é um descendente de oriental. Ele é amigo dos populares, mas ele também não é o popular. Ele é um amigo do popular, ele cede ali o lugar pra menina sentar, e aos poucos eles vão construindo aquela amizade e a gente vai conhecer um pouco mais da vida familiar de cada um deles. Então a gente tem a Leonor, ela tem uma família muito desestruturada. Os pais dela são separados, a mãe dela casou novamente com um cara que é um verdadeiro escroto, o pior homem, o lixo do estrume do ser humano está ali naquele homem, e junto com esse homem
ela teve mais alguns filhos e eles moram numa casa super pequena, eles passam dificuldades financeiras, eles têm vários problemas familiares, a mãe dela é muito omissa, é muito submissa sobre algumas atitudes que o padrasto dela tem até com ela mesma. A Eleanor, ela sente muito medo também desse padrasto, onde ela sempre tenta não ficar sozinha no mesmo ambiente onde ele também esteja. Ela sempre tenta entrar em casa num horário onde ele já tenha saído ou já esteja dormindo. Então tem todo um sistema ali muito pesado que acontece dentro dessa casa. E também a gente tem o pai da Eleanor, que a gente também vai conhecer, e que ele é um pai completamente que não tá nem aí, não é presente, ele não liga muito pro que tá acontecendo na vida da própria filha, então é uma situação muito complicada. Em contraponto, a gente tem o Parker. O Parker, ele tem aquela família perfeita. Então, a mãe dele é perfeita, ela gosta de se maquiar, ela é isso e aquilo, o pai dele é perfeito, a família dele é perfeita. O Parker, ele tem o ideal de família que a Eleanor sempre quis para a vida dela. Então, aos poucos, eles vão construindo uma relação de amizade dentro daquele ônibus, onde todo dia eles vão sentar juntos e com o decorrer da história, vai aquilo se transformar em um romance lindo, maravilhoso, que eu chorei horrores com essa história. Então, esse livro aí também vai se passar nos anos 80, então tem muito também... Tem muito easter egg, sabe? Tem muita referência dos anos 80. Então, de música, eles começam a se recomendar músicas. Ah, conhece banda tal, música tal, escuta não sei o que. Eles gravam nas fitas, dão de presente pro outro, pra cada um escutar. Tem muita questão de gibi. O Parker, ele gosta muito de ler gibi. Ele também vai emprestar alguns pra Eleanor. Então, tem toda essa atmosfera dos anos 80 que é bastante legal. Inclusive, a reclamação que eu fiz em Anexos, onde tem muita referência dos anos 90 e acaba saturando aqui em Eleanor Parker, essas referências elas não me atrapalham. Eu achei que foram na medida certa o que é colocado ali, onde a gente entende essa troca em cada um, recomendando aquele início de relacionamento, onde a gente apresenta o que cada um gosta. Você acaba querendo gostar das coisas que o seu interesse de relacionamento também gosta, então você começa a escutar também, você começa a ler também. Então é muito bonitinho e assim, gente, ao decorrer, por causa de toda essa questão familiar e mais pesada que existe em relação à família de Eleanor, que essa história vai se desenvolver. Porque eles começam a namorar e a Eleanor, ela fica muito encantada com a família do Parker e ao mesmo tempo ela não consegue falar que ela está namorando porque existe todo esse problema entre a mãe, o padrasto, ela, o pai, ninguém, e vai acontecer toda uma treta. E, gente, que livro maravilhoso. É um livro, assim, que apesar de ser um romance adolescente, mas é um romance adolescente muito legal. É um romance adolescente muito, assim, tem camadas, não é uma coisa superficial. E que eu amei. É um livro... Eu não canso de ter elogios sobre essa obra, porque foi um livro que me despertou emoções muito, muito, muito fortes, sabe? Eu chorei muito, eu me comovi ali com aquele casal, e é tipo assim, a Eleanor, ela só queria, sabe, ter uma vida normal e decente, e toda a sua construção familiar não permitia que isso acontecia, então todo o desespero dela de tentar é muito comovente, eu não consigo não amar esse livro. Fazendo uma ressalva aqui sobre esse livro, esse é um livro que existe grandes críticas do público. Isso é um fato, né, que aconteceu aqui no livro, que a autora foi acusada de racismo. Porque o que acontece, gente? Como eu falei, a família do Parker a mãe dele é oriental, ela é coreana, se eu não me engano ela é coreana. E o que acontece, gente? Tem muito estereótipo em cima daquela mulher. Então a mulher gosta muito de se maquiar, ela é pequenininha, ela é isso, ela é aquilo. Então tem muito estereótipo. É um fato que foi levantado e que as pessoas criticaram bastante. E a autora fez que foi que dela não ligar, dela não tá nem aí, dela não fazer uma retratação, de pedir desculpas mesmo, porque às vezes a gente, na nossa ignorância, a gente fala coisas, a gente pensa coisas que já estão, assim, entranhadas na gente que a gente nem percebe. Então, se tem alguém falando, olha,
o que você escreveu aqui não foi legal, você poderia ter abordado de uma outra maneira, você colocou muito estereótipo, você foi muito racista nessa parte, vamos repensar naquilo. E a postura da autora não foi legal, foi uma postura de falar que é isso aí mesmo e não tá nem aí. Então é uma postura condenável que ela fez. Sim, apesar de tudo isso, eu não consigo não amar Eleanor Park, porque foi um livro que é um livro que me despertou muitos sentimentos. Eu chorei muito com essa história, embarquei nessa história, eu vivi aquele relacionamento junto com eles, eu me desesperei junto com eles. Mas foi isso, gente. Esse foi o meu panorama geral sobre tudo que eu li dessa autora. Provavelmente eu não pretendo ler mais nada dela, porque, como eu falei, eu tive um livro que foi o Eleanor Park. Foi um livro que eu amei com toda a minha alma, com todo o meu ser, que eu acho esse livro maravilhoso. Eu gostei muito desse livro, assim, por causa dos sentimentos mesmo que esse livro me trouxe muitos sentimentos. Então, é impossível não amar esse livro. Foi essa a minha experiência. E ele foi maravilhoso, incrível. E eu fui atrás de outros livros dessa autora porque eu gostei muito do primeiro. Então, meu primeiro contato foi maravilhoso. Então, o que aconteceu? Eu acho que também é questão de expectativa. Eu achei que por um livro ter sido maravilhoso, todos os livros seguintes seriam maravilhosos também. E não foi isso que aconteceu. Depois eu li, como eu falei, Ligações. E pra mim é o livro mais fraco. Então, tipo assim, eu tive a Eleanor Park, que eu chorei horrores. Depois eu tive Ligações, que apesar de ter temas legais, eu achei muito ok. E depois, pra finalizar, eu também li a Nexus. Apesar de eu ter gostado muito mais do que de Ligações, foi também um livro na média, não foi sensacional, incrível, que eu embarquei ali na história, mas não foi algo marcante. Foram livros que eu falei, tipo, ok, não são livros memoráveis. Diferente de Eleanor Park, que pra mim vai ser sempre um livro memorável, os outros são livros esquecíveis. Então, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, deixem aí nos comentários. Se você leu outros livros dessa autora, tem aí Fangirl, que é muito badalado, todo mundo fala muito bem, mas assim, eu não tenho muita empolgação de ler mais nada dessa autora. Eu acho que foi ok, foi legal o momento que vivemos juntos, mas acabou. Então é isso, gente. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @me ajuda eu lindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.